Prezados amigos, Deus está presente, porém, sua presença é oculta ou talvez, etc. A conduta de Deus no mundo está presente em todos os setores da vida, porém, somente a pessoa que tem uma visão profunda pode remover a barreira que distingue entre Deus e os seres humanos, de modo que perceberá nitidamente a providência divina que conduz tudo o que acontece no mundo. A fé em Deus dá propósito à vida, esperança, um verdadeiro significado, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, existe uma certa ocultação que sem a qual o livre-arbítrio seria inexistente. Essa ocultação consta na Torá, conforme consta em Dvarim, capítulo 31, versículo 17. E assim está escrito lá: esconderei minha face deles. A falta de clareza e a incapacidade de entender os eventos são chamados de ocultação. Nessa situação, em vez de ver a mão da guia divina da providência, que está por trás dos acontecimentos, o pensamento surge em face do que está acontecendo no mundo, pensando: será que Deus me abandonou? Os seres humanos, por natureza, têm interesse de explicar que todos os acontecimentos têm algum motivo, que nenhum acontecimento acontece à toa. Portanto, a pessoa que não entende o porquê de tal sofrimento sofre mais do que o próprio sofrimento em si. Entender o significado do sofrimento concede à pessoa novas forças que lhe permitem superar seus problemas. A pessoa estaria disposta a passar por uma operação complicada e perigosa, caso esteja convencido que essa operação seria para o seu bem. Um estudante está preparado para receber punição, caso sinta que a mesma não é arbitrária. Por outro lado, quando a pessoa acredita que tudo o que acontece no mundo é acidental e sem sentido, ele pode ficar deprimido pela má situação que está passando. Consta na Parashá sobre o tzitzit que a pessoa não deve ir atrás do sentido do seu coração e nem atrás do visto pelos olhos. A princípio, essa passagem é intangível, já que, de modo comum, a pessoa primeiramente vê com os olhos e depois o desejo e a tentação atraem seu coração. Por que então aqui o passuco trouxe primeiro o cobiçado pelo coração e depois o visto pelos olhos? Nessa passagem, a Torá nos ensina um importante princípio. Geralmente pensamos que, em base do que é visto fisicamente, que assim serão nossos sentimentos por tais coisas vistas. Porém, a verdade não é essa. Em base do que sentimos, podemos interpretar a realidade. Ou seja, duas pessoas podem ver a mesma realidade física. Porém, a interpretação dessa realidade depende do sentimento de cada um no determinado momento. Caso a pessoa sinta medo, a realidade será interpretada de que realmente há do que ter medo. Caso a pessoa sinta desafio e bravura, não terá medo e sentirá a presença divina cada vez mais em sua vida. Portanto, para viver uma vida tranquila, alegre e calma, é necessário trabalhar, fortificar o coração, trabalhar nossos sentimentos, ok? Para que possamos entender a realidade e a complexidade da vida. Um dos pontos principais para alcançar isso é saber que temos forças muito mais além do que pensamos que temos. Para perceber isso, devemos ter plena fé em Deus, que Ele sempre está conosco, em qualquer momento, em qualquer situação, e que Ele nunca nos abandona. Ele nos dá a sensação de que somos os únicos filhos dele. Rabbeinu Bechaye, em seu livro Rovot Levavot, escreve o seguinte: que a pessoa que não tem confiança em Deus, automaticamente tem confiança em algum ser humano,
qualquer pessoa necessita sentir segurança em alguém para que se sinta calmo e tranquilo. A pergunta é sobre quem a pessoa coloca sua segurança? Sobre o Todo-Poderoso ou sobre algum ser humano? Nessa situação, não existe meio termo. A pura verdade é que aquele que coloca sua confiança em um ser humano retira de si a providência divina e coloca nas mãos daquele que pôs sua confiança nele. Isso não é um castigo. Não é um castigo divino. É simplesmente o resultado imediato de pôr sua confiança em algum ser humano. A providência divina sempre existe. Porém, quando a pessoa acredita em Deus, ela sente explicitamente a supervisão e a providência. Providência divina sobre ele. Porém, porém, quando quando ele coloca sua confiança em seres humanos, ele sentirá a providência divina ocultamente, sabendo que mesmo que Deus administre e dirige o mundo, porém ele sentirá isso ocultamente. A escolha depende de nós. Como receberemos a providência divina sobre nós? Explicitamente de modo que não se oculta nas entranhas da natureza. 2, providência externa que se veste na natureza. Essa providência funciona em casos que a pessoa não confia e não põe sua segurança diretamente em Deus. A providência existe e é viva, mas é oculta. O Baal Shem Tov explica o que consta no Perkei Avot. Saiba o que está acima de você. Diz o Baal Shem Tov, saiba que o que está acontecendo acima dos céus é tudo oriundo de você. Ou seja, toda abundância. E o contrário dela, a providência explícita e oculta, tudo depende de sobre quem você coloca sua confiança. Sobre Deus ou etc. Certa vez, um rabino estava em visita de Nuhum Aveilim, ou seja, consular os enlutados. A mãe do falecido fez uma pergunta forte, expressando muita dor. Por quê? O rabino compreendeu a profundidade da dor e tentou explicar que qualquer resposta que seja, por mais intelectual que seja, não trará a criança dela de volta à vida. A mãe enlutada perguntou a todos os presentes: será que vocês sabem o significado da palavra paciência? A resposta é o seguinte: paciência significa sofrimento com significado. Pois na língua hebraica, a palavra paciência se escreve desse modo: savlanut, samer bet lamed nun vav taf. Essa palavra é composta de duas outras palavras: savlan, ou seja, paciente, e mashmaut, com significado. Quando há significado para o sofrimento, esse se torna um desafio. Mas quando não tem significado, isso significa depressão. A mãe continuou dizendo que estava ansiosa para saber o real significado do sofrimento, pois disse que estava convencida que há uma mão de cima que está conduzindo isso aqui, está conduzindo as coisas. Pois disse que está convencida que há uma mão de cima, ela domina tudo aqui, tudo é calculado. Se as coisas receberem sentido, eu aqui, na cadeira de luto, poderei lutar para dominar esse sofrimento. Pois sofrimento sem significativo, sem nenhuma razão, é quase impossível de sobreviver com ele. O rabino ouviu as palavras da mãe e, em sua resposta, tentou abranger e esclarecer o assunto. Moshe Rabbeinu, o líder do povo de Israel, desejava compreender os caminhos do Criador. Após o pecado do bezerro de ouro, ele procurou implorar para Deus que Deus perdoasse o povo por esse terrível pecado. O fato que realmente aconteceu, Moshe viu que esse era um momento apropriado para pedir desejos. Portanto, ele decidiu e resolveu pedir o seguinte, como consta na Torá, Shmot, capítulo 33, passuco 13. E agora, caso eu tenha graça perante a ti,
Avise-me quais são seus caminhos de conduta no mundo, para que eu lhe conheça. Nesse pedido, Moshe pediu para Deus que participasse dos caminhos de sua conduta no mundo. O Talmud, Berachot 7a, diz que Moshe Rabbeinu pediu que Deus explicasse o porquê de haver no mundo um justo que sofre e um perverso que não sofre. Pois a lógica, entre aspas, deveria ser contrária, que o justo não sofresse e que o perverso sofresse. A resposta de Deus foi a seguinte: e Deus disse: não poderás ver minha face, pois não há homem que veja minha face e continue vivo. Você verá mim por trás, pois minha face não será vista. Explicou o Hatan Sofer sobre a Torá, que muitas vezes, quando vemos algum tipo de sofrimento, não entendemos o porquê desse sofrimento ter acontecido. Isso significa: não poderás ver minha face. Nessa visão momentânea, realmente não temos resposta, pois no presente não existe nenhuma lógica humana que possa entender a conduta divina mais do que seres humanos podem entender. Porém, olhando para trás, muitas vezes, após longos e diversos anos, a pessoa que aceitou perfeitamente, sem perguntas, a conduta divina no mundo, nesse mundo, entenderia um pouco. Isso significa: você poderá ver a mim por trás. Um conhecido médico vienense que esteve em Auschwitz por 3 anos foi perguntado depois da guerra por que entre os prisioneiros que serviram como capo não havia nenhum rabino. Qual é o segredo de um rabino? Qual é o segredo dessas pessoas, enquanto outras pessoas instruídas cooperavam com os nazistas e abusavam de seus irmãos judeus em sua tentativa de permanecer vivos? O médico respondeu: uma pessoa que percebe o verdadeiro objetivo de tudo o que está acontecendo com ele não perde a parte divina do seu intelecto. Ele vai chorar, vai doer, vai gritar, mas não ficará deprimido. As tragédias e os tormentos do inferno no Holocausto, infelizmente, despertaram a conclusão de heresia em Deus no coração de muitos. A força do Holocausto, seu desvio de qualquer imaginação humana, levou essas pessoas a desistir e duvidar da existência da providência divina. Pessoal, desejo a vocês um ótimo Shabbat Shalom. Shabbat de paz, Shabbat de alegria, Shabbat de prosperidade, sabendo que realmente Deus existe no mundo. Com certeza. Porém, sua providência oculta para que a pessoa tenha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Pois se tudo fosse explícito, onde teria livre-arbítrio? E quando a pessoa tem o livre-arbítrio, quando a pessoa escolhe, aquela escolha faz parte integral dele. Por isso que Deus fez desse mundo, ele está oculto, mas está presente. E tudo isso depende da própria pessoa. Quando a pessoa sabe da existência divina, quando a pessoa sabe que Deus está lhe comandando e coordenando ele sente significado, que por mais que as coisas ficam doendo, mas ele sabe que tem alguém que ama ele, que cuida dele, que faz tudo lá de cima para o bem dele. Obrigado a todos e Shabbat Shalom.